Ele surgiu como uma promessa imbatível. Um atacante frio, decisivo, com faro de gol e números impressionantes ainda muito jovem. No Palmeiras, encantou a torcida e despertou o interesse dos gigantes da Europa. Era questão de tempo até o mundo conhecer o nome de Keirson. Mas então, tudo mudou. Transferências conturbadas, decisões duvidosas, lesões e problemas fora das quatro linhas começaram a mudar o rumo de uma carreira que tinha tudo para ser brilhante. Mas afinal de contas, o que aconteceu com o Keirson? Como uma das maiores promessas de ataque dos últimos anos do futebol brasileiro, sumiu do radar. No vídeo de hoje, você irá descobrir o que rolou com a carreira do Keirson após sua saída do Palmeiras. Keirson começou sua formação futebolística nas categorias de base do CENI, Clube Esportivo Nova Esperança, um clube de Campo Grande, que é conhecido por revelar jogadores no estado do Mato Grosso do Sul. Mas foi ao se transferir para o Coritiba, ainda muito jovem, que sua carreira começou a ganhar forma de fato. No Coxa, ele rapidamente se destacou por seu faro de gol e sua frieza na hora de finalizar, características que o acompanhariam por boa parte da carreira. Em 2006, com apenas 17 anos, Keirson já chamava a atenção no time sub-20 do Coritiba. No ano seguinte, estreou no profissional. E em 2008, despontou como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com apenas 19 anos, dividindo a artilharia com nomes muito mais experientes e cascudos, como o Washington e o Kleber Pereira. Eles ficaram empatados com 21 gols. O ótimo desempenho no Coritiba atraiu olhares de clubes maiores, e o Palmeiras não perdeu tempo, o contratou para a temporada de 2009. E a contratação do Keirson já aconteceu rodeada de muita expectativa e até uma certa pressão, porque para 2009 o Palmeiras tinha perdido seu centroavante e artilheiro de 2008, o Alex Mineiro. Então o técnico da época, Vanderlei Luxemburgo, precisava de uma nova referência ofensiva. O atacante chegou com status de estrela e foi rapidamente integrado ao time titular. No Campeonato Paulista de 2009, Keirson começou com tudo. Seu faro de gol rapidamente conquistou a torcida, e ele encerrou o estadual com 13 gols, tornando-se o artilheiro da competição. Seu desempenho colocou o Palmeiras entre os favoritos para o título e reforçou sua fama como uma promessa do futebol nacional. Na Copa Libertadores da América, o atacante também teve momentos importantes, ajudando o Palmeiras a se classificar num grupo que era muito complicado. No entanto, foi no início do Brasileirão de 2009 que surgiram os primeiros sinais de que seu ciclo no clube seria mais curto do que o torcedor palmeirense poderia imaginar. Apesar do bom início, a relação de Keirson com o técnico Vanderlei Luxemburgo começou a se desgastar. Luxemburgo, conhecido por sua forte personalidade e exigência tática, se incomodou com as negociações que estavam acontecendo para que Keirson deixasse o Palmeiras. Ele ficou incomodado também com uma falta do atacante em um treinamento e chegou a dizer que mesmo que ele não fosse negociado, não jogaria mais sob o comando do Luxa. No meio de tudo isso, veio a notícia bombástica. O Palmeiras vendeu o Keirson para o poderoso Barcelona numa transação de 16 milhões de euros. A transferência foi confirmada em julho de 2009, apenas 6 meses após sua chegada ao Palmeiras. Segundo alguns relatos, o Barcelona já acompanhava o Keirson desde os tempos de base, e a explosão dele no Brasileiro de 2008 apenas acelerou o processo de contratação. A venda acabou causando revolta em muitos torcedores do Palmeiras e também em pessoas de dentro do clube. Keirson, por sua vez, fez sua última partida pelo Palmeiras em 1º de julho de 2009 contra o Avaí e deixou o clube com 24 gols em 36 partidas oficiais, uma média impressionante de 0,66 gols por jogo. Ao chegar no clube catalão, a contratação do Keirson foi vista com muita desconfiança. Afinal, o treinador da época, Pep Guardiola, não havia solicitado a sua contratação. E ali estava plantada a primeira semente do fracasso. Assim que chegou à Espanha,
Keirson nem chegou a vestir a camisa do Barcelona em jogos oficiais. O clube decidiu imediatamente emprestá-lo ao Benfica de Portugal para ganhar mais experiência e rodagem no futebol europeu. No entanto, a passagem por Lisboa foi breve e decepcionante. Sem sequência de jogos e ofuscado por outros nomes do elenco, Keirson disputou apenas 5 partidas pelo Benfica sem marcar nenhum gol. Diante do baixo rendimento e da falta de espaço, o clube português encerrou o empréstimo antes mesmo dele chegar ao fim. Em janeiro de 2010, ele foi novamente emprestado, dessa vez para a Fiorentina da Itália. Na Série A, a história se repetiu. Keirson teve dificuldades de adaptação ao estilo de jogo mais físico e tático do futebol italiano, e mais uma vez não recebeu oportunidades consistentes. Foram apenas 10 partidas e um único gol pela equipe viola, o que contribuiu para o agravamento da sua perda de confiança e, obviamente, ritmo competitivo. O Barcelona, percebendo que o jogador não havia conseguido evoluir, emprestado a outros times da Europa, resolveu então mudar a estratégia. Eles decidiram emprestá-lo para clubes do futebol brasileiro, e foi aí que ele foi emprestado para o Santos, para o Cruzeiro e depois para o Coritiba, time que havia o revelado. Importante ressaltar que, apesar de em muitos momentos o Keirson ter voltado a ter ritmo, ter marcado alguns gols, ele nunca repetiu aquele mesmo desempenho dos tempos de começo de Coritiba e Palmeiras que haviam o levado para a Europa. A sequência de empréstimos impediu que o jogador se fixasse em um ambiente estável, e a constante troca de clubes e estilos de jogo comprometeu seu desenvolvimento técnico e psicológico. Ao fim do contrato com o Barcelona, em 2014, Keirson deixou o clube sem jamais ter jogado uma partida oficial sequer. A contratação, que um dia foi vista como investimento para o futuro, acabou se tornando um símbolo de desperdício de talento. Entre problemas físicos, falta de oportunidades reais e decisões administrativas equivocadas, o brasileiro viu sua trajetória internacional ruir antes mesmo de decolar. Há diversos fatores que ajudam a explicar por que o Keirson não vingou no Barcelona e, em geral, no futebol europeu. O primeiro deles é que o técnico do Barcelona na época, o Pep Guardiola, não participou diretamente da decisão de contratar o Keirson. Isso já colocava o jogador em uma posição delicada, sem respaldo técnico no clube. Ao invés de integrá-lo aos poucos no elenco catalão, o clube o emprestou imediatamente, sem estrutura sólida de apoio e sem garantir minutos em campo nos clubes para os quais ele foi cedido. Keirson era jovem e foi lançado muito cedo em um ambiente altamente competitivo, sem o devido preparo emocional e mental. Ele mesmo, anos depois, reconheceu que faltou apoio e preparo psicológico para lidar com tudo que envolveu sua ida à Europa. Lesões em momentos importantes da sua carreira atrapalharam também sua continuidade e evolução, isso tanto na Europa quanto no Brasil. A partir da sua rescisão de contrato com o Barcelona, o Keirson tomou a decisão de voltar para o futebol brasileiro na expectativa de tentar se reerguer. Ele passou por clubes como o Coritiba, onde ele já havia vivido seu auge, chegou a atuar pelo Londrina, também do Paraná, e teve uma experiência no futebol português, jogando pelo Arouca, mas nunca conseguiu reencontrar o brilho que o consagrou como um dos atacantes mais promissores do Brasil. Ele se apresentava constantemente com boas expectativas, mas esbarrava em um histórico de lesões e uma falta de sequência que o impedia de recuperar sua melhor forma. Em 2018, Keirson tentou uma nova jornada internacional, quando assinou com o Palm Beach Stars dos Estados Unidos, uma equipe que disputa a USL League 2, considerada uma liga de desenvolvimento. Contudo, mesmo essa tentativa discreta de recomeço não durou muito. Em 2021, Keirson anunciou sua aposentadoria do futebol profissional, de maneira silenciosa, quase sem alarde. Aos 33 anos, encerrava-se uma carreira que começou como uma flecha e terminou com o peso de dores que o campo jamais poderia curar. No fim, o que devastou o Keirson muito mais do que os empréstimos, as críticas ou as lesões foi um drama que ele viveu na sua vida pessoal: o falecimento do seu filho mais novo. Em 2015, o Keirson viveu o capítulo mais doloroso e devastador da sua vida. Seu filho mais novo, chamado Henry, com apenas 2 anos de idade,
faleceu após quadro infeccioso e um problema respiratório. A tragédia familiar abalou profundamente o ex-jogador, que já vinha lidando com altos e baixos na carreira desde que havia deixado o Palmeiras rumo à Europa. A notícia comoveu o meio esportivo, gerando manifestações de apoio e solidariedade de torcedores, colegas e clubes. Mas, por mais visível que fosse a comoção externa, poucos conseguiam compreender a real profundidade do abismo emocional no qual Keirson foi lançado. A dor da perda de um filho é uma ferida sem nome, sem cura e sem lógica. E no caso de Keirson, foi como se todo o sentido da sua existência tivesse sido arrancado. Em entrevista na época, suas palavras foram poucas, mas contundentes. Só Deus pode me ajudar a entender isso. A frase resume um sentimento de total impotência em meio a uma situação, uma tragédia que desafia qualquer racionalização. Já não se tratava de uma fase ruim na carreira, de uma lesão ou de críticas da imprensa. Era uma dor que ultrapassava os limites do esporte e invadia brutalmente sua condição humana. A partir daquele momento, ficou claro que o futebol, que sempre foi o motor da sua vida, havia deixado de ter a mesma importância. Keirson, que foi um dos atacantes mais promissores do Brasil no final dos anos 2000, desapareceu dos holofotes de forma quase silenciosa. Não por opção profissional, mas por um luto que o paralisou por dentro. As chuteiras que um dia simbolizaram conquistas, gols e sonhos passaram a pesar como âncoras de uma vida que já não fazia sentido da mesma forma. Para muitos, ele foi apenas mais um talento que não vingou no cenário internacional. Mas, por trás das estatísticas e das expectativas frustradas, existia um pai destruído, tentando sobreviver à dor mais cruel que se pode imaginar. Sua luta, dali em diante, deixou de ser contra zagueiros ou contra a pressão da torcida. Passou a ser contra a tristeza, contra o vazio e contra o tempo que, apesar de seguir em frente, não conseguia apagar as memórias de Henry. A trajetória do Keirson acabou se tornando, infelizmente, um caso, um exemplo de como o futebol, mesmo sendo tão mágico, não é imune à dor humana. O menino prodígio, que teve uma das transferências mais promissoras da sua geração, virou um símbolo de promessa não concretizada. Muitos apontam questões técnicas, problemas com empresários, decisões erradas de carreira, e tudo isso teve seu peso. Mas poucos compreendem que, para Keirson, a dor fora de campo superou qualquer crítica dentro dele. Mas e você, se lembrava do Keirson? Sabia que tudo isso tinha acontecido na carreira dele? Não se esqueça de me contar aqui nos comentários. Agora esse vídeo tá acabando e eu te convido para assistir a outros 2 especiais de domingo. Aqui eu te conto o que aconteceu com a vida do Ronaldinho Gaúcho depois de ter deixado a prisão. E aqui eu te mostro mais sobre a vida de Bruninho, o filho do ex-goleiro Bruno, que hoje é jogador do Botafogo. Então, bom, galera, esse vídeo foi o especial desse domingo. Espero aí que você tenha gostado. Se tiver curtido, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!